Bom dia, dando continuidade às características de uma função, tá? Então, uma função ainda ela pode ser caracterizada como sobrejetora. O que seria uma função sobrejetora, né? Todos os elementos de A devem estar ligados a um único elemento de B, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Se vocês observarem aqui, nesse caso aqui, ó, no conjunto B não pode sobrar, certo, elementos sem ligação com os de A. Então, como eu havia falado, no conjunto B não pode sobrar elementos sem ligação com DA. Ou seja, esse elemento menos 1 e 1 pode ligar a um único elemento em B, tá? Ou seja, cada domínio, né, dois domínios diferentes podem ter uma mesma imagem na função sobrejetora. Então é uma característica dela. Na função injetora, todos os elementos de A devem estar ligados a elementos distintos de B, ou seja, a imagem é diferente do contradomínio. Exemplo aqui, ó, o 1 ligou com 1, o 4 com o 2, o 9 com o 3, e sobrou elementos aqui no conjunto B, tá? Esses elementos que sobram são elementos distintos que pertencem ao contradomínio, tá? Então, na função injetora, certo, no conjunto B podem sobrar elementos. Na função sobrejetora, não pode sobrar nenhum e ainda dois domínios diferentes podem ligar uma mesma imagem, tá? Ok? Agora, quando a função é bijetora, todo elemento de B está associado a um único elemento de A. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se vocês observarem aqui, ó, 1 liga com 2, 2 liga com 4, 3 liga com 6. Ou seja, todo elemento de A ligou a todo elemento diferente de B. Ou seja, o B não pode ter dois domínios diferentes. Ou seja, cada domínio tem que ter apenas uma única imagem. Cada domínio tem que ter apenas uma única imagem. Cada domínio tem que ter apenas uma única imagem e não pode sobrar elementos do conjunto B sem ligação com os elementos do conjunto A. Diferente daqui, ó, a injetora podia e na sobrejetora ainda podia o quê? Esse aqui ter dois domínios diferentes, certo? Aqui embaixo isso não acontece. Todo domínio tem uma única imagem, toda imagem tem apenas um único domínio, tá? Então, esses são os três casos, certo, de características de função, tá? Então, lembrando, sobrejetora, domínios diferentes podem ter uma mesma imagem e não pode sobrar imagem sem domínio. Injetora, todo domínio tem que ter uma única imagem, porém pode sobrar elementos no conjunto B do contradomínio, sem ligação. E na bijetora o que acontece? Todo elemento de B tem que estar associado a pelo menos um único elemento de A. Ou seja, o elemento de B não pode ter duas ligações em A. Então, um liga com um, outro liga com o outro e outro liga com o outro. Gente, espero que possa ter ajudado. Bons estudos e bom trabalho.